E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos começando o nosso programa, estamos terminando o nosso estudo do capítulo 48, A Volta de Laura. No último programa, nós lemos e estudamos, não é, sobre a composição poética, musicada, que a família da Dona Laura fez para o pai, o Ricardo, que com a permissão dos mentores, principalmente da equipe do Ministério da Comunicação, vai poder se materializar em nosso lar. Lembrando que ele é uma criança pequena, ele já está reencarnado, né, no estágio infantil ainda, e ele vai ser levado a nosso lar, né? A gente não até comentou um pouco sobre isso, a questão de talvez ele tenham feito uma regressão de memória nele, para ele voltar, né? Mas aqui no livro não especifica, para ele voltar à sua aparência da última encarnação, ele assumir a aparência da última encarnação, porque ele é uma criancinha pequenininha no corpo ainda, mas ele vai se apresentar em nosso lar como o adulto que fora. A gente comentou também no último programa que os espíritos desencarnados, eles são incentivados a falar da sua saudade, da sua dor, através de música. A gente deu o exemplo que está no livro Escola no Além, onde a Cláudia Galassi, que é a autora do livro, né, ela desencarnou e ela dá aula para crianças bem pequenininhas. E as crianças só podem falar das suas saudades, né, das suas tristezas, através de poemas, de poesia ou música. E muito parecido aqui com essa situação da família do Lísias, né? Então isso foi o que a gente viu no último programa. Nós lemos a poesia, que é muito bonita, não é? Que eles fizeram para o pai. A gente também comentou que ou a família, na última encarnação, era todo mundo musicista, ou então, a gente até leu a pergunta do Livro dos Espíritos, que fala que no mundo espiritual, a pergunta 898, a gente pode aprender em 1 hora o que levaria aqui na Terra 100 anos. Ou, né, aí a gente também não dá para saber, porque eles não falam, mas que todo mundo, não é? Um toca a cítara, a outra toca a harpa, a outra toca não sei o que, quer dizer, ou todo mundo pertencia a alguma orquestra filarmônica aqui no Brasil, não é? Onde eles moravam. Ou antes, né? Ou antes do Brasil. Mas mas para lembrar, são Dona Laura, que ficam na memória e podem ser acionados, né? Então, aí já eu acho. Sabe, a gente não sabe, mas é uma questão mais difícil porque todo mundo está tocando, todo mundo. Mas enfim, vamos lá. Eu gosto dessa ideia de a gente poder aprender 1 hora. Imagina que beleza. Basta o interesse. Né? Tendo interesse, olha só que bom, né? Então vamos começar a ler. Nós vamos começar a ler do parágrafo 22, após a poesia. A poesia, né? As derradeiras notas da bela composição
Notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações, porque o Ministério da Comunicação, né, transportou lá no salão que eles tinham, um globo cristalino, que ele não fala que material mas que tem 2 metros mais ou menos, né? Então eles instalaram aparelhos para que pudesse acontecer essa materialização. E aí depois da concentração, que a gente lembra também que o Clarencio e outros, eu acho que é o Clarencio que pede que todos se concentrem, não é, na hora, para que todos possam colaborar para esse serviço de materialização. Então aí agora o Ricardo se materializou não como uma forma de bebê que ele tem na Terra, mas como um adulto que realmente fora na última encarnação. A Tereza comentou que pode ter sido feita uma regressão, porque o Ricardo agora não é mais o Ricardo, ele é um bebê que já encarnou através de um papai e de uma mamãe. Não sei se tem outro nome, pode ter o mesmo nome, mas não é mais aquele Ricardo que ele era. Porque outra personalidade, né? Quando nós desencarnamos, isso a doutrina nos ensina, nós vamos continuar sendo o que nós somos aqui. O Marco Antônio, quando desencarnar, a Tereza Cristina, ela vai continuar sendo, e eu, a mesma coisa no plano espiritual. Só que não vou ficar invisíveis, a diferença é essa. Mas a personalidade é a mesma. E aí, quando a gente for novamente encarnar, aí nós vamos ter um outro projeto de vida, né, de encarnação, outra oportunidade, e aí vamos adquirir outro nome, outra constituição física, talvez ideias novas e tal. Aí já é outra pessoa lá na frente, o mesmo espírito com outra persona, vamos dizer assim. E a respeito dessa questão da materialização que a gente está falando de materialização no plano espiritual, porque é um bebê que está lá no bercinho dele, dormindo, os espíritos tiram o espírito dele e colocam ele na forma do Ricardo. Faz tipo uma regressão, como a gente está colocando, né? Porque que a gente está falando da regressão da Lola. Isso. E aí, a Teresa citou o livro Entre a Terra e o Céu. Mas, então, ele se materializa nesse globo. Em outros livros de André Luiz, a gente vai ver isso. Por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, a gente vai ver uma materialização do Espírito Superior, Asclépio. Também num globo. No livro Libertação, a Matilde também vai ser uma materialização, o Espírito Superior, que vai se materializar em nosso lar. Quer dizer, então, são materializações. Por que são materializações? Porque são espíritos que não estão naquele meio de vida ali, naquele meio que está ali. Precisam de fluidos de pessoas que moram naquele meio para doar, para se materializar. Por exemplo, aqui na Terra, encarnado, e isso é documentado cientificamente em várias obras. Chico tinha reuniões houveram algumas reuniões de materialização pelo ectoplasma doado pelo Chico. Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, que era um médium lá de Campos, estado do Rio de Janeiro, também tinha na mediunidade dele, ele tinha também essa questão da materialização, doação de fluido. Facilidade, todo mundo tem esse fluido, mas no caso desses médiuns, eles têm a facilidade de doar esse fluido. Fazendo uma analogia assim bem grosseira, para a gente ter uma ideia, é como se o fluido fosse parafusado no corpo de todo mundo, mas nesse não tem arruela, ele está solto, é mais fácil doar. Então, documentado, isso está o espírito Kate King, nas experiências de ser William Crookes, né? Com a médium Florence Cook, e utilizando a médium, ele, cientista, pesquisando com o testemunho de vários cientistas da época, a materialização do espírito Kate King. Então, quer dizer, a materialização aqui na Terra é doação do fluido de quem mora aqui na Terra. E materialização no plano espiritual, no nosso lar aqui no caso, é de quem mora no nosso lar. Doação de fluidos para aquele espírito se manifestar. Isso. O recém-chegado
após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. E pediu para cantar de novo. E pediu, mas primeiro ele falou com a família, né? E depois é que ele vai, agora, vamos ver, ele vai começar a se dirigir a todos os convidados, né? A todos os amigos mais íntimos da família que foram, né, dar o abraço da dona Laura, né, das despedidas, e vieram também para saber sobre ele. Aí a gente tem que lembrar que essa materialização ela foi feita no culto do evangelho da família de Dona Laura, porque, como nós vimos, nós até comentamos que o salão é muito grande da casa dela, com várias cadeiras, né? O André Luiz disse que são quase mais de 30 cadeiras. Então a gente viu que eles têm esse hábito, não é? Lá em nosso lar, todos oram na hora do Ângelus, né, às 18 horas, e as casas também fazem o culto, provavelmente diário, do Evangelho, né, com aqueles que estão em casa naquele momento. Então, o culto do Evangelho, a gente vê a importância, né, da mesma maneira que o Ricardo se materializou ali para dar o seu recado, aqui na Terra, o culto do Evangelho no Lar, os espíritos também trazem alguns desencarnados para estudarem conosco o Evangelho. Interessante, né? Lá o Ricardo foi levado, mas aqui na Terra os espíritos, só que eles não estão materializados e a gente não vê. Mas no nosso culto, por que eu estou falando isso? Também, assim, fazendo uma analogia com o que acontece com a gente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 20... livro também, Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz. Né? Isso, nos domínios... Da série André Luiz. Isso, né? Da série que a gente chama, né? Série André Luiz. Deixa eu ver aqui, Nos Domínios da Mediunidade. A Teresa falou que comparece, enquanto ela procura, os espíritos comparecem às reuniões sérias, como Kardec coloca no Livro dos Médiuns. E o culto do Evangelho do Lar nada mais é do que uma reunião séria. Né? Ali, seriedade não quer dizer cara amarrada. Cara amarrada, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É comentar o dia a dia dos fatos que aconteceram, como é que a gente pode relacionar isso com o que o Espiritismo nos ensina ou qualquer outra religião. No livro Renúncia, a Alcione, na época do livro, do século XVII, não tinha Espiritismo. E eles fazem um culto do Evangelho. Eles leem o Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Novo Testamento, e a Alcione comenta. E ela comentando, né, é outra coisa. Mas ela comenta e faz com que as pessoas não tenham pressa de acabar o capítulo o que está sendo lido. Ela fala até uma frase que a gente sempre repete: o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Então, é um comentário, é um estudo minucioso daquilo ali que vai nos trazer benefício. E com isso angaria a presença, né, dos bons espíritos, que a gente não vê quem não tem a mediunidade, né, mas quem tem até tem percepções de quem está lá. A importância do culto, não é? Então, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 20... a personagem Anésia, ela está com a mãezinha dela muito doente e uma das filhas convida ela para fazer uma oração. E elas vão fazer esse culto perto, porque tem a mãe está muito doente, elas vão fazer o culto no leito onde a mãe está. E aí eu vou ler um trecho para vocês que fica melhor lendo, né? Capítulo 20... Nos Domínios da Mediunidade. À medida que Anésia orava, funda modificação se lhe imprimia no mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração.
Desde esse instante, qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela, à maneira de doentes solicitando medicação. E ninguém nos assinalava a presença. É o André Luiz conversando com Aulus, né? E aí o Aulus vai dizer para ele: são companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Então, além dos mentores, dos amigos espirituais da família, e também são atraídos pela luz da oração os sofredores, não é? Aqueles que não são perversos, não estão desequilibrados, só estão tristes, sofrendo, muitas das vezes, né? Não entenderam ainda nem que desencarnaram. Então, a importância do culto do lar, porque essa manifestação do Ricardo é uma manifestação nessa hora, na hora em que a família está habituada a fazer o culto no lar. Quer dizer, a manifestação em si foi um pouco mais tarde. Até o André Luiz pergunta, mas por que depois da meia-noite? Aí, no caso aqui, para essa materialização. Mas, fora isso, que a gente se lembre disso, que também na hora que nós fazemos o culto aqui encarnados, a gente recebe na nossa casa os espíritos desencarnados que, como nós, estão em busca, não é, de alívio, de tranquilidade, de paz. Isso foi um comentário para a gente ver a importância do culto no lar. E agora, o Ricardo vai começar a falar sobre, né, vai falar com as pessoas que estão ali, que foram vê-lo. Por isso a gente está chamando de regressão. Porque ele não é mais o Ricardo, ele é um bebê que está lá e agora ele vai falar com as pessoas. E como o Ricardo que ele era, que ele foi, né? Ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias dessa noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida. E é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo, como sou feliz. Então, o Ricardo, né, a questão do Evangelho, ele falando para a família o quão importante essa hora que todas as famílias se juntam para orar. E isso em nosso lar é uma constante para todos aqueles que já são cidadãos de nosso lar. Quem está na enfermaria vai ver escuta a prece coletiva. Então a gente vê aqui que ele, pelo dizer dele, o Ricardo, ele fala assim, olha, como é grande a bondade de Jesus, temos procurado o caminho das esferas superiores, né? Ao que parece, ele está bem centrado naquilo que ele tem que fazer na encarnação, baseado no Evangelho. Se ele vai vencer isso é bom a gente observar, a gente não sabe, por isso que são as provas. Prova é uma coisa que você pode se dar bem ou não. Não é? Depende da preparação e tudo mais, né? Então, se ele vai acertar, a gente não sabe. Isso aí ele tem tendências para o bem, pelo que está aqui. Ele é um bebê, ele vai crescer, os pais, a sociedade, vai ser um adolescente, vai ser um jovem. Se ele vai vencer, a gente não sabe. Mas a gente está vendo que a preparação dele foi séria, foi bem feita. Ele procurou se preparar muito bem para a prova dele, pelo que ele está falando aqui. Pelo que ele está dizendo, né? A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Tereza, eu fiz uma observação aí nesse parágrafo. A senhora Laura chorava discretamente. Olha, é a esposa dele, tinha sido esposa dele, né? Agora continua sendo. Vai ser, provavelmente vai ser, né? A programação é essa.
e gosta dele, tem sentimento por ele, tem a família toda, está com saudade, muita, mas olha o que ele fala aqui, chorava discretamente, isso é um ensinamento para nós, porque ela podia desesperar, eu quero você, eu estou com saudade, eu não aguento mais, não. Então é o equilíbrio que o espírito já adquiriu. A gente viu pela história do livro que a dona Laura tem milhares e milhares de bônus hora, de trabalho no bem e tudo mais. Então ela foi homenageada, o ministro compareceu e tudo mais, foi uma festa para ela poder, e vão levá-la ao plano espiritual, vai ter a companhia dos espíritos superiores, o merecimento que ela tem pelo trabalho que ela desenvolveu. Então isso dá um certo equilíbrio, é isso que a gente pode dizer sobre esse detalhe que o André Luiz coloca aqui no livro, que ela chorava discretamente, isso é o equilíbrio. As de saudade todo mundo tem, a saudade, como os espíritos dizem, é o metro do amor, né? Quem não tem saudade é porque, né, tem sentimento pela pessoa, mas a saudade o problema não é sentir saudade e não é chorar, é o desespero, é o desequilíbrio, não é, que a gente tem que vigiar. Por isso aí, qualquer um de nós está sujeito ao desequilíbrio numa hora do afastamento do ente querido, que no caso aqui é o caso da dona Laura. Isso. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Lembrando que ele está no globo. Ele ela não abraçou o pai. Ela abraçou o globo, né, que é diferente. Até e por isso deve ser providencial esse globo, para ninguém agarrar o espírito. É isso que a gente comentou em programas passados, porque a Judite já foi lá abraçar. A dona Laura chorou discretamente. Não fala aqui que ela foi abraçar ele. E vontade, com certeza ela tem, mas ela já tem o conhecimento, é isso que o trabalho traz no bem. O conhecimento, o equilíbrio para saber que não pode. E mesmo assim, e ela está desencarnada, isso fica menos difícil, porque a gente citou até um caso do Divaldo Pereira Franco, em que um amigo dele, um grande amigo, desencarnou. E ele, com saudade, queria saber como é que estava o amigo e tudo, perguntou a Joana, sou guia espiritual, Joana de Anjos, nessa encarnação. E ela falou assim, bom, você se prepara essa noite que eu vou te levar lá, mas por favor, faça silêncio. Aí ele ficou assim, mas meu Deus, ela pediu silêncio, ela acha que eu chegar lá gritando, que coisa. Aí ele foi, se preparou, dormiu e desdobrado pelo corpo, a Joana o levou aonde estava o amigo dele desencarnado, ainda em recuperação. Quando ele chega perto, que ele vê o amigo lá, ele cita, parece uma enfermaria, um leito, e o amigo está em recuperação e tratamento, ele, mentalmente, ele fala, fulano, e ele dá aquela, né, ele ainda brinca na palestra, falou, baiano não tem jeito, né, a gente fala assim mesmo, fulano, e, oh, que saudade. Nisso que ele falou, esse fulano, com uma certa entonação grave, o amigo começou a estremecer, uma convulsão. E aí a Joana olha para ele, eu te pedi silêncio mental. Então, é muito delicada a situação, sutil, vamos dizer assim, sutil e delicada nesse ambiente que a gente está vendo aqui no nosso lar. Por isso o globo. Para não ter problema. E afetar a criancinha. Sim, lá no berço depois. Com certeza. Né? E aí, nós vamos ter que encerrar. Eu ia voltar a ler, mas não dá mais tempo. Né? Próximo programa, vamos terminar, se Deus quiser, esse capítulo. Se Deus quiser. E ele há de querer. Vamos terminar o capítulo, certo? Agradecendo a todos pela companhia, pela paciência de nos ouvir, rogando a Deus que abençoe vossas vidas, vossos lares, e que possamos todos nós nos esforçarmos com a ajuda desses bons espíritos para melhorar, né, o nosso próprio comportamento, equilibrar as nossas emoções. Muita paz. Muita paz a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.